Olá, meus queridos. É um prazer estar aqui novamente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho polêmico. A live de hoje pode ser interpretada como polêmica, mas a intenção não é ser polêmico, tá? A intenção mesmo é trazer um conhecimento que eu acho que o momento pede para elevar o nosso pensamento, elevar a nossa vibração. O propósito desse programa é elevar. Então, curte, compartilhe, ative as notificações do sininho, tá? E vamos lá para o assunto. Bom, então a live, o assunto hoje é Deus não é o que te contaram. Eu trouxe esse assunto para a gente poder refletir um pouco sobre o que nos contaram a respeito de Deus, né? Porque eu percebo que isso já me afastou muito da minha conexão com o divino, e eu vejo que existem muitas pessoas que se afastaram, né, e até negam que a possibilidade da existência do divino devido a tudo que foi contado, né? Isso vem da religião e, infelizmente é uma coisa que fica construída no nosso consciente e subconsciente e no decorrer da vida afeta o nosso comportamento e a nossa forma de ver a vida. Então, é importante a gente buscar outra forma de pensar, né? Ampliar a nossa forma de pensar, porque o pensamento humano evolui. Eu quero, antes de tudo, é importante perceber que o pensamento espiritual sobre uma divindade, ele evolui, né? Isso significa que os seres humanos que criaram as primeiras religiões, né? Os primeiros sacerdotes, eles evoluíram, nós evoluímos. Então, o pensamento que eles tinham naquela época era o melhor que eles podiam ter, de acordo com a evolução sobre uma divindade que o coletivo tinha. Hoje, nós, seres humanos, evoluímos esse pensamento. Muitos estão estagnados, né, devido a tanta confusão que foi criada no nosso subconsciente sobre a forma de conceber a divindade de Deus, né? Mas assim, naturalmente, se você observar a natureza, né, tudo evolui, tudo muda, tudo se transforma e o nosso pensamento também, né? Se ele não está lá cristalizado por dogmas e crenças, ele tem a tendência de evoluir. Isso não acontece porque, infelizmente, as religiões elas estão cristalizadas, né? Estão presas nos dogmas. Elas não aceitam a mudança. Elas consideram o dogma mais importante do que uma inspiração divina, né? As pessoas têm as inspirações, a intuição de que a percepção sobre Deus mudou, não é mais a de um Deus tirano, né? Hoje nós já sentimos Deus de uma forma diferente. Os seres humanos que intuíram a divindade do Deus bíblico, por exemplo, eles espelharam a um Deus, uma imagem de um rei. Porque naquela época, o que eles poderiam imaginar como maior autoridade seria um rei. Então, eles imaginaram que Deus seria como um rei, que é a maior autoridade que eles viam na época. Então, por isso que Deus é retratado nas religiões dessa forma, como um Deus que pune, como um Deus que quer ser adorado, como um Deus que castiga quem vai contra ele e manda para o inferno pela eternidade. Observem que esses comportamentos, esse comportamento que é descrito como Deus, é um comportamento humano. Se existe uma divindade, essa divindade, esse Deus, ele não vai agir como um ser humano que, quando fica zangado, quer arrancar o tesouro de outro ser humano, né? Quando fica enfurecido, com raiva, quer se vingar. Deus não é assim, não é possível a gente conceber esse pensamento mais. Nós evoluímos.
E nós intuímos, nós sentimos em nossa intuição que Deus é mais do que isso, que Deus não pune. Né? Nós sabemos, tem algo dentro de nós que intui. Muitas vezes essa intuição faz com que a gente se afaste das religiões, né? Sentindo que alguma coisa que está sendo falada ali não está correto, e a gente acaba se afastando também da divindade, do Criador, de Deus, né? Devido a toda essa confusão. E existe também a ciência, né? Vamos observar a ciência. A ciência, por outro lado, o que ela fez? Ela se viu obrigada a separar da religião, a separar a ciência da religião, porque existiu um tempo onde a ciência e a religião andavam juntas, né? Porém, na Inquisição, principalmente, isso aconteceu, né? Os cientistas já começaram a intuir um pensamento diferente do bíblico, do que estava ali da religião, e aí eles começaram a trazer isso, e a religião ia lá e punia, né? Então eles começaram a ver a necessidade de se afastar da religião, de provar, por exemplo, que aquele Deus bíblico não existia, né? A consequência disso é que a ciência acaba agregando tudo ao caos e à aleatoriedade dos acontecimentos da vida. Como se as coisas que acontecessem na nossa vida são aleatórias. E nós vivemos num caos, né? Onde tudo acontece de forma aleatória. Mas esse pensamento, para muitas pessoas, inclusive para mim, ele não me satisfaz. Né? A minha alma, minha intuição sente que não é o suficiente pensar dessa forma. Eu não consigo acreditar que tudo é fruto do acaso, né? Sendo que na minha vida, quando eu observo, são tantas as sincronicidades e as coincidências, e eu começo a observar que a vida é tão inteligente, né? E que existe uma inteligência por trás disso tudo. Então, também não é suficiente a forma que a ciência explica. Eu acho que essa forma dessa ciência que se derivou devido a tudo que aconteceu, né, foi devido ao trauma, né, da opressão da religião. Então, é preciso também que a ciência comece a evoluir e se libertar desse trauma que ocorreu, né? Porque agora nós mudamos. Olha, tem um gatinho aqui, vocês me desculpem. Ele está querendo participar da live. Então, o que acontece? Existem também outros estudos. A ciência também evolui, né? A ciência é o pensamento humano evolui. Então, a ciência hoje, ela também está seguindo outros caminhos. Existe a física quântica, né? Que está começando a ser estudada. E existem outros estudos que começam a perceber que existe uma inteligência por trás de todas as coisas. Nós não servimos ao caos. Nós servimos a uma inteligência que está por trás de todas as coisas e traz acontecimentos para a nossa vida pessoal e coletiva com um propósito educativo. Quando a gente começa a pensar dessa forma, é um pensamento simples, mas muito profundo, que afeta a nossa forma de ver a vida. E afetando nossa forma de ver a vida, afeta a nossa vida. Nós mudamos a nossa vida. E o que antes eu passava a ver como karma, como sofrimento, como punição, eu vejo como um processo educativo. A vida está me ensinando alguma coisa com isso que está me acontecendo. E eu vou aproveitar para aprender. Eu não estou aqui para sofrer, para ser punida, castigada. Também não estou aqui para ficar apenas louvando um Deus que fica lá de cima no seu trono sentado, olhando tudo, castigando um, dando estrelinha para outros, né? Não, isso não tem lógica para mim. E eu acredito que para muitas pessoas também não tem, porque nós chegamos num ponto onde o nosso mental, nossa consciência evoluiu e nós precisamos de mais, né? E se não temos respostas na religião, não é por acaso.
É porque a religião estagnou. Então, sejamos nós a resposta, buscamos em nós a resposta necessária. E a resposta está em muitos lugares, existem muitas teorias. Eu faço um estudo de Cartas de Cristo, que é um material transformador. Eu convido todos a fazer a leitura, tá? Tem PDF gratuito na internet, Cartas de Cristo. Então, é todo um material explicando as verdades sobre a vida, né? Quem é você, o que é a sua vida, por que você está aqui, né? E ele explica Deus de uma outra forma. Então, esse estudo também explica o seguinte, que Deus é a partícula do átomo eletrizada. Então, por isso ele está em todas as coisas. Mas ele é a inteligência amorosa. Essa inteligência, ela dá vida a todas as coisas. Ele é a consciência de cada célula que está em nosso corpo. Cada célula que é responsável pela produção de um órgão, uma comunidade de células que produz um órgão. Ele está ali, é a consciência de cada célula que está produzindo aquele órgão. Ou você acha que a célula não tem consciência? Ela tem consciência. Tudo tem consciência. Quando a gente começa a observar que a vida é consciente e que existe uma consciência por trás de todas as coisas, que existe uma consciência na partícula do átomo eletrizada, que existe uma consciência em todos os seres vivos, existe uma consciência no ar, no elemento ar, existe uma consciência no elemento água, fogo, terra, né? A gente começa a ver que tudo é vivo, porque nós também somos vivos, nós temos uma grande consciência. Nós temos a nossa consciência animal, que trabalha para nos deixar seguros, né? O nosso instinto de sobrevivência, e nós temos uma consciência espiritual, que essa consciência, eu digo que é Deus, né? Que é a conexão com a grande consciência. Essa consciência espiritual é o que nos traz o impulso da alma de buscar o conhecimento espiritual. Para algumas pessoas não é tão despertada, algumas pessoas ficam mais focadas na consciência física, né? Na consciência da sobrevivência, do material. Mas para algumas pessoas existe uma latente necessidade de buscar uma verdade sobre as coisas espirituais, sobre as coisas que não estão ligadas apenas à matéria, né? Se você é uma dessas pessoas, é porque você está no teu caminho. Você precisa buscar essa verdade e resplandecer para o mundo, né? E muitas vezes a gente fica triste, vem a depressão, porque a gente não está buscando essa verdade, a gente está apenas voltado para o material e ele não satisfaz a nossa necessidade espiritual. E assim somos felizes, quando escutamos essa voz, escutamos essa consciência que está em nós, essa consciência divina que está em nós e ela se comunica conosco. E ela é muito linda quando a gente começa a escutar, né? A meditação é um processo que auxilia, que nos ajuda. A gratidão, né? Sempre observar o pensamento e agradecer por todas as coisas. A forma que entendemos Deus afeta a nossa vida de forma individual e de forma coletiva. O que isso significa? Se no coletivo as pessoas começam a acreditar que Deus é caos, que Deus não existe uma inteligência, que existe apenas o caos e a aleatoriedade dos acontecimentos, né? As pessoas vão acabar tendo a tendência de fazer apenas o que lhes satisfazem. Apenas satisfazendo seus desejos sem se preocupar com o próximo, que é o que acontece hoje. Nós estamos vivendo assim. Hoje, todos os problemas que nós estamos enfrentando no mundo e no Brasil, principalmente, devido a
essa grande onda que veio, né, no Brasil, é devido ao pensamento egoísta do ser humano. Porque quando a gente acredita que tudo é derivado ao caos, aleatoriedade, que não existe inteligência por trás de todas as coisas, a gente vai buscar só satisfazer a nossa vontade. Olha como afeta a nossa forma de ver a Deus, né? De ver a grande inteligência. E no individual, se eu não acredito que a vida é educativa, eu começo a achar que as coisas ruins que me acontecem é karma. Eu começo a achar, poxa, aconteceu coisas ruins comigo, mas eu vejo meu vizinho, só acontece coisa boa com ele. Isso está errado. Eu quero que ele tenha também. Isso pode, para cada pessoa, pode ser tomada uma decisão diferente. As pessoas podem simplesmente, deliberadamente, roubar, matar, tomar o que é do outro, porque não tem nada, não tem uma inteligência cuidando. Eu estou solta no mundo, né? Então, esse sentimento de estar solto no mundo, onde nada cuida de nós, onde não existe nada regendo, onde eu sou uma vítima de todos os acontecimentos que passam na minha vida, dá uma insegurança muito grande para o ser humano. E o ser humano inseguro, assim como qualquer outro animal inseguro, ele pode atacar, ele pode reagir, ou ele pode também se fechar, né? Ficar doente, triste. Então, olha como afeta a nossa vida a forma que pensamos e que acreditamos em Deus. Eu costumo usar uma palavra para falar de Deus, que é a grande consciência divina amorosa, ou a grande consciência, ou vida divina. São formas de traduzir. Porque Deus é vida. Só que a vida é inteligente. É uma inteligência que está regendo a vida. A gente pode olhar a vida e não ver essa inteligência. Mas se observarmos com cuidado, nós veremos a inteligência que está por trás de todos os acontecimentos que a vida nos traz. Deus é trabalho. Ele trabalha constantemente. Se ele é a partícula do átomo eletrizada, olha só como ele trabalha. Ele não está lá em cima, ele está aqui, ele está em mim. Eu sou feita de átomo. Todos nós somos feitos. Essa dimensão é feita de átomo. Se ele é a consciência da célula que anima o meu corpo, ele está em mim. Se ele é a minha própria consciência espiritual, ele está em mim. Ele não está só no meu corpo, ele está na minha consciência. Então, dessa forma, podemos entender o que os profetas antigos queriam dizer sobre Deus estar em tudo, não é? Faz mais sentido, não é mesmo? E ele é uma inteligência amorosa. Essa inteligência amorosa, ela trabalha para o amor de todas as coisas, é o amor fraternal. Ele supre, ele nutre todas as necessidades de todos os seres. Mesmo que você acredite, mas existe miséria no mundo, existe dor e existe sofrimento. Sim, existe. Mas não é ele quem traz o sofrimento e a dor. Somos nós. São as nossas atitudes que emanam vibrações e que repercutem no mundo, afetando e trazendo situações similares àquela energia e vibração que emanamos. Observe. Tudo que acontece na nossa vida, no pessoal e no coletivo, antes esteve na nossa mente. Deus não tem sexo. Ele é pai, mãe, vida. Ele é energia, ele é consciência, mas essa consciência, para nós, é uma consciência de pai e de mãe. Os nossos pais e as nossas mães, nós que somos pais e mães, nós temos essa tendência de cuidar e de amar porque nós puxamos dele, né?
Ele está em nós, é a nossa consciência espiritual. Então, ele é a suprema consciência de um pai e de uma mãe amorosa. Diferente da consciência da Terra, que tem muitos pais e mães que realmente não conseguem ter muito amor. Mas ele não. Ele é o amor verdadeiro. Ele vai nos amar como nós somos, não importa os nossos defeitos. Ele sabe das nossas fraquezas e das nossas debilidades. E sabe que nós estamos aqui para evoluir. Ele não está aqui para nos punir. Nós estamos evoluindo devagarzinho. E ele sabe que nós vamos chegar lá, no coletivo e no individual. Estar com Deus é um estado de consciência. Estar com Deus é um estado de consciência. Quando você consegue sincronizar a sua consciência para o lado espiritual, sua consciência espiritual, você consegue se conectar com Ele. Essa é a verdadeira forma de estar com Deus. Você não precisa de uma religião, de nenhum dogma religioso. Estar com Deus é um estado de consciência, mudando a nossa consciência, saindo da crítica e do julgamento. Servir a Deus é servir à vida, é servir ao amor fraternal. O propósito da consciência divina é o amor fraternal. É que todos os seres se amem de forma fraternal, com carinho, porque eu não posso ser feliz acreditando que eu vou para o céu enquanto os meus inimigos vão estar lá no inferno. Isso não tem lógica, não existe Deus nessa linha de pensamento. Né? Porque se ele está em nós, como ele poderia estar feliz sabendo que existe um filho que foi para o inferno e um que foi para o céu? Então eu também não posso ser feliz com isso. Então, o amor fraternal é o caminho para a felicidade, para realmente servir a Deus, né? Para realmente estar com Deus. E Deus está em tudo. Ele está em mim, ele está em você. E quando eu vejo que existe uma tênue linha, uma pequena linha que separa a mim e a Deus, a mim e ao mundo, que é apenas essa personalidade, esse corpo, porque na verdade todos fazemos parte da mesma coisa, da mesma partícula de átomo eletrizada, a gente vê que a vida é muito bela. E que se a gente se importa muito com essa nossa consciência pequenininha, que é a nossa consciência egóica, que é o nosso eu pequeno, né? Que é a nossa personalidade, a gente deixa de se importar com o todo, que é algo muito maior. E que realmente nos traz mais alegria. E essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, né, sobre a grande consciência. Porque o caminho para elevarmos o nosso pensamento, antes de mais nada, é fazer as pazes com Deus. Porque tudo que nos foi falado na religião nos traz culpa, nos traz medo, nos traz um sentimento de ter que servir a algo que é vaidoso, que pune, né, que castiga. E o nosso íntimo sabe que algo está errado, que não deveria ser assim, né? E vamos nos libertar desse pensamento e acreditando que existe uma consciência divina amorosa que cuida de todas as coisas, que está presente, que basta chamar, pedir, né, que ele venha até nós. Esse Pai, Mãe, Vida está aqui. Basta acalmarmos os nossos pensamentos para escutar. E é isso. Obrigada a todos que ficaram até o final. Eu agradeço. E mando muita luz. Fiquem com a luz, fiquem com a grande consciência divina amorosa. Eu vou pedir também para vocês seguirem o meu canal. Eu sou Caroline Godoy, estou no Instagram, estou no Facebook também e estou aqui no YouTube. Peço também para vocês seguirem o Sumer Hostel. Sumer Hostel é uma pousada que eu tenho em São Tomé das Letras. É o meu trabalho que eu desenvolvo aqui com muito amor e carinho, recebendo as pessoas e compartilhando
todo o amor e carinho que a gente tem nessa cidade maravilhosa, tá? Então, é isso. Fiquem com a grande consciência divina amorosa e até semana que vem.